Evangelho, a gente não pode nunca esquecer do sentido da palavra. É boa nova. E ninguém recebe uma boa notícia com a cara fechada. E sempre que a gente recebe uma boa notícia, qualquer boa notícia é motivo de festa, é motivo de alegria. Então a gente não pode deixar o movimento espírita se tornar um movimento sisudo, a pretexto de ser disciplinado, ou ser sério, ou ser responsável. Responsabilidade, seriedade, disciplina, não exclui alegria, bom humor, contentamento. Né? Então, a festa de vocês, além de ser uma festa muito organizada, muito disciplinada, é, sobretudo, uma festa alegre, que alimenta, que nutre, que fortalece. Então, eu estou voltando para Uberaba nutrido, alimentado, né? Com macaxeira. Hoje de manhã eu comi cuscuz. Então, de todas as formas, eu estou voltando alimentado. O Rodrigo, quando ele fez o convite, ele me perguntou assim: você vai querer falar de uma cura específica ou vai querer falar das curas de uma maneira geral? Eu ainda não conheci o programa, o cronograma, mas eu optei por falar de uma maneira geral. E vejo agora que foi providencial, porque o painel, né, com as apresentações, com as comunicações de cada NEP, acabou sendo... fica calmo, gente, não precisa ficar desesperado, pode atender tranquilo aí. Já foi, agora já foi. Então, as comunicações elas foram sendo pontuais e apresentando, claro, não teria como fazer todas as curas de Jesus, em todas as menções, em todos os evangelhos, mas o que foi apresentado acabou convergendo para aquilo que eu organizei. Eu brinquei com o Rodrigo e falei: parece que a gente preparou a palestra juntos. Parece, né? Parece só. Então, lá pelas tantas da madrugada, sem precisar de avião, graças a Deus, né? Só pelo pensamento, ou eu vim aqui, vocês iam em Minas, e a gente se reunia e acabamos montando alguma coisa que ficou coeso, extremamente harmônico. Além de transmitir o conteúdo, que nada mais será do que uma síntese do que já foi apresentado aqui, não vai ser nada novo, eu vou procurar também ir contando o milagre do santo. Porque se é um encontro de NEPs, é importante explorar o tema proposto, mas, sobretudo, e porque continuaremos os nossos trabalhos, eu lá em Minas, vocês aqui, falar sobre as metodologias, sobre a estratégia de como faz um levantamento bibliográfico, a estratégia de como vai fazendo o alinhavo entre um ponto e outro, a estratégia de como isso pode ser apresentado, porque o que encanta na tradição rabínica e que fez com que muitos de nós fôssemos além da tradição literária do movimento espírita e mergulhássemos um pouquinho, sim, na cultura judaica, é justamente a competência com que esses espíritos, já naquele tempo, apresentavam a revelação de uma maneira didática, codificada. E no movimento espírita, nós descendemos do esforço de codificação do professor Allan Kardec, que era um professor. Então, é importante que o espírita saiba pesquisar, saiba unir os pontos e saiba expor isso de uma maneira clara. Foi tempo em que achávamos que o sujeito com a melhor oratória é aquele que era mais empolado, com uma fala difícil. Não. O Evangelho veio para o povo. Então, o orador espírita, o estudioso espírita, que vai trabalhar com difusão doutrinária, ele tem que ser capaz de falar para doutores de uma universidade, mas para falar também para as pessoas que não têm nem letramento, nem o alfabetismo
alfabetização instrumental, não a tenho. Esse é o nosso esforço, não é criar um nicho, um grupo. NEP não pode ser células de iniciados, né? Especialistas em hebraico e grego, não. Tem que conhecer o hebraico e grego para entender a essência do evangelho, mas tem que ser fluente também na linguagem do povo. E fazer isso chegar no povo, através da poesia, através da música, mas sobretudo através do testemunho, do exemplo, né? Então nós vamos fazer aqui um midrash. E dentro do midrash, que nada mais é do que um levantamento de dados bíblicos, né, uma coleta de dados bíblicos, uma seleção de versículos, todos eles formando um campo, né, de sentido teológico em comum, a gente também vai fazer a harizá. Vocês sabem o que é isso? É o famoso colar de pérolas, né? Nós vamos pegar fragmentos bíblicos e vamos costurar um no outro, cada fragmento sendo uma pérola, uma pedra preciosa. Com um detalhe, essa estrutura didática a gente só assimilou, só percebeu. Mas quem pensou ela foi Deus. Quando o professor Allan Kardec apresenta para a gente a estrutura de 3 revelações, que na verdade é uma revelação só, mas apresentada à humanidade de forma didática, coerente, em 3 blocos de ensinamentos, né, que vão se descortinando, um complementando e avançando em relação ao anterior, a gente tem ali uma estrutura de sala de aula, uma estrutura pedagógica, né, que se repete. Então, na primeira revelação, nós temos a Torá, o conhecimento básico, fundamental, dos 5 livros do Pentateuco mosaico, e temos também a literatura complementar. Depois, quando vem o núcleo literário do Evangelho, com os 4 evangelhos canônicos, vem também uma literatura complementar, através das cartas apostólicas. E depois isso se repete na doutrina espírita. Vem as 5 obras básicas no século XIX, mas também vem toda uma literatura de apoio. E a gente vai tentar estruturar assim, tá bom? Então a gente vai começar do começo. Tá? E qual que é o começo? Gênesis. Né? Bereshit. No princípio, nós vamos começar no princípio. Tem uma passagem no livro Gênesis relacionada ao patriarca Jacó, que é muito providencial aqui para o nosso estudo da tarde de hoje, do dia de hoje. Que eu acho que a primeira menção que se tem é um problema de saúde no texto bíblico. Então, essa passagem ela é famosa, é conhecida, mas não sei se todo mundo aqui atentou de que ali há uma menção, um problema de saúde sério, e que acomete a nossa geração, que fica muito tempo sentado no computador, né, na televisão, que é aquela passagem da luta de Jacó com o anjo, com o mensageiro de Deus. Eles saem no tapa, aqui no Nordeste, os dois saíram no tapa, né? Saíram no tapa, é claro, uma simbologia belíssima ali, né, de um homem em conflito. Até aquele momento, o patriarca Jacó era um homem em conflito, e o conflito é bom. O conflito é crescimento íntimo, é a identidade sendo redefinida, né? E no momento de conflito, ele luta com o enviado de Deus, como nós te gladiamos com as sugestões espirituais que nos rodeiam o tempo inteiro, né? E aí, lá no capítulo 32, versículo 26, o texto bíblico diz assim: vendo que não o dominava, é a representação do nosso temperamento, né? Somos indomáveis, teimosos, turrões. Vendo que não o dominava, mas Deus não perde nenhuma queda, tem esse detalhezinho, nós somos rebeldes e Deus é teimoso também. Puxamos papai. Só que ele ganha todas. Tocou-lhe na articulação da coxa. Tocou-lhe na articulação na coxa. E a coxa de Jacó se contundiu enquanto lutava com ele.
eu vou falar um negócio que eu sei que no rosto de alguns aqui vai ter expressões de pavor. Vou dar calafrios em muitos aqui. Vocês já ouviram falar numa coisa chamada nervo ciático? Quem já? Levanta a mão. Não vou nem perguntar como vocês descobriram que tem esse nervo. Mas é de um capricho fisiológico de Deus. Um nervinho que sai na L2, para os íntimos, uma vértebra ali, um disco, entre L2, se não me engano, é entre L2 e L3. Ele desce pelo glúteo, coxa, panturrilha, calcanhar, vai parar no dedão do pé. Olha que coisa que é isso daí. Então, se acontece de você machucar o nervo lá na coluna, com uma hérnia de disco, por exemplo, pinça o nervo, o negócio é na coluna, mas sabe onde vai doer? No dedão do pé. Dói a perna todinha. E uma ocasião eu estava conversando com a Ilha, com a irmã Ilha. Vocês conhecem? E conversando sobre isso, um problema de coluna minha, ela falou assim, isso é doença de patriarca, mano. Eu falei, ah, é? Ela, é. Aquela lesão, aquela contusão do patriarca Jacó é o nervo ciático. Aí ela me contou os bastidores dessa passagem bíblica. O pastor, na Palestina Antiga, tinha o compromisso de cuidar das ovelhas, que quase sempre não eram deles. Ele tinha algumas, mas era a ovelha da comunidade. Então, um companheiro tinha 20 ovelhas, outro tinha 30 ovelhas, outro tinha 10 ovelhas, dava 100 ovelhas, e o pastor era o profissional que cuidava das ovelhas da comunidade. Ele não podia perder a ovelha. Mas tinha umas rebeldes, fujonas, que queriam se afastar do rebanho. Olha que estratégia do pastor. Ele vinha com cutelo, um canivetezinho, e lesionava, machucava. O ponto da coxa traseira da ovelha, que ele sabia que é onde passava o tal do nervo. A ovelha também tem esse nervinho. Ele machucava, e aí na hora que ele feria o nervo dela, ela não conseguia mais fugir. Quem conhece o nervo, sabe a turma que levantou a mão? Sabe que para pegar ônibus é um problema. É um danadinho, dói muito. Então aquela ovelhinha ficava sem condição de andar, que dirá de fugir. Ele ia com todo cuidado. O mesmo que fez o ferimento, fazia o curativo, punha ervinha, fazia uma sutura, curativo, e depois punha ela nos ombros. Durante todo o período em que a ovelha estivesse passando pelo processo de cicatrização, e o nervinho se recuperando, e o nervo tem uma bainha, uma capa, que até aquela capinha se formar de novo, você fica levando choque. Enquanto estivesse no período de recuperação, ele levava ela nas costas. Ela se afeiçoava a ele. Ela se acostumava com o cheiro dele. E conseguia identificar que quem estava curando ela, aliviando o sofrimento dela, era ele. Muito embora ele tenha sido também aquele que impôs o sofrimento. Quando terminava o processo de cicatrização, ela não conseguia mais afastar dele. E quando acontecia dela se afastar, ela balia desesperadamente, chamando, adivinha quem? O pastor. Será que isso tem a ver com as curas de Jesus? Bom, essa experiência do Jacó, ela é análoga, porque Jacó era um patriarca até esse momento, o momento em que ele teve problema com o nervo ciático. Ele era rebelde e trapaceiro. E a gente, estudando a personalidade dele, percebe, poxa vida, eu sou tão trapaceiro. Sabe o que é trapaça, gente? É ganhar
as coisas na marra. É quando a gente não aceita perder. A pessoa, quando não aceita perder, faz alguma coisa, algum movimento, algum lance para conseguir ganhar. E quem é que aceita perder? E nesse processo de tentar sempre sobrepor o querer do meu semelhante para prevalecer o meu querer, eu começo a violar o maior mandamento, que é o amor ao próximo. E quem violou esse, violou o irmão gêmeo dele. Amar a Deus. E o desamor pela obra de Deus e pelo Criador nos afasta dele. É onde o pastor, o zelador pelo nosso desenvolvimento evolutivo, nosso desenvolvimento espiritual, precisa pedagogicamente, cuidadosamente e amorosamente nos fragilizar mais do que já somos frágeis, para que sintamos a necessidade de colo de pai, de paternidade, de cuidado e zelo paternal. Então, esse momento na vida do patriarca Jacó, que é inclusive quando ele muda de nome, se torna Israel, isso marca a aproximação da comunidade toda, já que ele era o líder da comunidade, o que se dava com ele impactava em toda a comunidade. E aproxima o povo de Israel, as 12 tribos, né, os 12 filhos e a sua descendência, do amor de Deus. Depois isso fica impresso lá em Êxodo. Então nós vamos sair de Gênesis e vamos para Êxodo. Lá tem uma passagem muito importante, que é quando se dá ali a trama, as confabulações entre a providência divina, nós não vamos personificar aqui, nós vamos falar a providência divina, e o grande médium, Moisés, em torno de um processo que é a palavra fundamental em todo o nosso seminário. Libertação. Deus e Moisés dialogando a respeito da libertação do povo. E nesse processo, a voz divina, lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: ouvi seu clamor por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Tem mais coisa no versículo, mas eu vou parar aqui. Opressor, angústia, clamor. Qual é o meu opressor íntimo? Que aspecto do meu temperamento me fustiga? Me flagela e, consequentemente, me escraviza? Toda reação de sofrimento da minha psicologia, em função desses processos de opressão íntima, traumas, aí é freudiano, né? Recalques, tabus, frustrações, todo esse processo gera sofrimento íntimo. E aí, cada um aqui sabe o quão angustiantes são as nossas preces, os nossos clamores endereçados a Deus. E o versículo é confortador, é consolador, porque começa com o amor de Deus dizendo: eu ouço cada uma das suas preces de angústia. E porque as ouço, conheço cada um dos seus opressores. Gente, quando nós nos deparamos com um estrago provocado por um momento de invigilância nosso com a língua, o processo de culpa, a angústia que nos gera, alguém falar assim: olha, essa tragédia na família está acontecendo porque você falou demais. É duro.
Quando a gente precisa olhar no olho de um companheiro da casa espírita, e o companheiro fala assim, olha, saiu uma fofoca que começou em você, e por causa disso aquela tarefa vai acabar. Depois, na solidão do quarto, na escuridão e na solidão do quarto, a gente chora doído, não é? E a gente fala assim, eu nunca mais vou fazer isso, porque aquilo doeu. E a gente imagina que o máximo da dor é aquilo que eu senti naquela noite, em que eu disse, eu nunca mais vou fazer isso. Tem uma dor maior que essa. Sabe qual é? O dia que eu faço de novo. Aí dói. Aí dói. Porque você pensa, eu falei, eu prometi para mim mesmo que eu não ia fazer isso de novo. E fiz. E a terceira vez? E a quarta vez? E a quinta vez? Aí a gente começa a entrar numa faixa perigosa. Eu costumo dizer, lá no miudinho, que não é meu apelido, viu, gente? Não é. Não é. Eu falo que quando a gente começa com essas ondas de pensamento, de autopiedade, que escorrega para um campo de negatividade perigoso, a gente começa a feder carniça. Porque a gente começa a emitir um padrão vibratório negativo de eu não conserto mais, eu não presto, eu não saio dessa mais. Eu sou feijão perdido. Carniça atrai o quê? Urubu, abutre, corvos, hienas, chacais. Então, o processo de assédio espiritual negativo, a gente entende ele na mão invertida, porque a gente pensa, eu estou deprimido porque lá em Minas a gente fala, recebi um encosto. Estou deprimido porque alguma entidade sombria se aproximou de mim. É o inverso. Porque você cedeu à opressão da tristeza, do medo, você atraiu a companhia espiritual mal intencionada. É por isso que o versículo continua assim. Por isso desci a fim de libertá-lo das mãos dos egípcios. O egípcio era escravo também. Podia até dizer que não, mas ele também era escravo. Ele era escravo no Nilo. O egípcio era escravo do Nilo. O processo de sedentarização do egípcio em torno do Nilo é a escravidão. Sabe de que o egípcio era escravo? Conforto. Quem não sabe viver sem conforto é escravo. Quem não sabe viver sem conforto é escravo. E nossa sociedade não sabe viver sem conforto. A gente não sabe tomar banho frio. Quer dizer, eu estou achando que eu estou em Minas. Eu esqueci que eu estou aqui. A gente não sabe dormir em colchão duro. A gente não sabe comer uma comidinha mais ou menos. Tem que ser sempre a melhor. Se faltar gasolina no posto, então, aí é uma obsessão coletiva. Aí é desequilíbrio geral. Quem não sabe viver sem conforto é escravo. O egípcio era escravo, mas era um escravo, e isso sempre acontece. Quem é escravo tem uma tendência de escravizar. Então, os hebreus eram escravos de escravos. Por que o egípcio escravizava o hebreu? Porque ele queria conforto. E o trabalho do hebreu propiciava isso. Então, era escravo do conforto, o outro escravo de quem era escravo do conforto. Como nós, muitas vezes, somos escravos dos nossos patrões. A ambição do meu patrão me torna ambicioso. Pronto. E aí a palavra divina começa com: eu vou libertá-los dos egípcios. Eu vou libertá-los da escravidão. E continua. E para fazê-los subir desta terra para uma terra boa e vasta,
subir dessa terra para uma terra boa e vasta. Jerusalém fica mais ou menos a 710, 720 metros acima do nível do mar. Então, sair do Egito e ir para a Palestina era realmente um processo de subida, porque é basicamente uma cordilheira. A Palestina é uma cordilheira. Só que tem a simbologia espiritual por detrás disso. Não é por acaso que o Morro Alto chama Morro Alto, gente. Toda a estrutura bíblica se fundamenta numa movimentação topográfica. Monte Sinai, Monte Sião, Monte das Bem-aventuranças, Monte Tabor, é monte. Subiu no monte, proximidade com Deus. Vocês são escravos que estão no Egito, estão distantes. Vocês estão precisando, sabe o quê? Subir. Sair da terra baixa e ir para a terra alta. Elevar o padrão vibratório. Então, sabe quando lá em casa o povo está brigando de tapa por causa do último bife do prato? Parar e fazer uma oração é sair do Egito, onde se é escravo de comida, de bebida, de cama, de teto, de carro, e subir para Jerusalém. Elevar o padrão vibratório. É assim que se dá um processo de libertação. Libertação é sinônimo de ascensão. Luiz, eu não estou entendendo onde é que entra essa do Êxodo, né? As curas de Jesus. Fecha esse versículo de Êxodo. Terra que mana leite e mel. Na tradição judaica, tem a festa de tabernáculos. E é um costume nas famílias judaicas, em Shavuot, celebrar comendo derivados do leite. Queijo, manjar. Por quê? O que se celebra nessa festa? A entrega da Torá ao homem. E a tradição judaica entende que no Sinai, a providência divina entregando o conhecimento revelado à humanidade, é Deus nutrindo os seus filhos com leite, o alimento primordial. Por isso que eles fazem a ceia, tudo que é feito de leite, eles fazem. O leite representa isso. A entrega do conhecimento revelado à humanidade. Só que o mel também, na liturgia judaica, nos costumes festivos judaicos, também tem uma importância muito grande. Por isso que no Ano Novo judaico, Rosh Hashanah, se come maçã embebida no mel. Algumas famílias até usam açúcar, também é comum açúcar. Só que o mel é mais forte, o simbolismo por detrás dele. O mel é doçura, gente? Mel é doce. Por isso que o mel significa a misericórdia divina. A manifestação de misericórdia divina é a manifestação da doçura de Deus, de ternura de Deus. Mas não pode ser o açúcar só. O mel é mais que o açúcar. Porque quem produz o mel? A abelha. E a abelha só fabrica o mel? O que mais que a abelha faz? O que é a característica dela? Mas vocês estão muito positivos, gente. Tem um negocinho chato que a abelha faz. Eu ia falar ferroar, mas o nosso pernambucano, que o povo diz que é judeu, mas é pernambucano, falou pica. O ferrão. O ferrão. A abelha representa essas duas faces da misericórdia divina. Quando a gente está num calor danado, numa seca danada, e vem uma chuva gostosa, refresca tudo. Lá em Minas isso é uma maravilha com cerrado, né? Seco, chove, é o mel. Mas também quando a misericórdia divina se manifesta através de uma enfermidade,
para me libertar dos egípcios, para me fazer sair do vale e subir o topo da montanha. Isso é ferrão de abelha. Doçura e ferrão de abelha na misericórdia divina são indissociáveis. Se um parente meu curar do câncer, é Deus. Se um parente meu descobrir que está com câncer, é Deus. E nas duas ocasiões, gratidão. É abelhinha, é mel e é ferrão. Por isso que a terra onde jorra, mana, leite e mel, é o patamar mais alto. É quando você alia o conhecimento revelado, a teoria, mas também a experiência próxima, visceral, com a misericórdia divina, que é a abelha, que é doçura, mas também é energia, que às vezes dói lá no nervo ciático. Sabe para quê, gente? Para lembrar, todos nós, quem é que manda? Quem é que manda? Quem decide quem encarna e quem desencarna é Deus. Então não tem nada fora do controle de Deus. A gente pensa, nossa, dá birrinha, né? Sabe aquele dia que a gente chega no centro assim, ó? Birra de menino. Vou chegar com a cara fechada para os espíritos ver que eu não estou satisfeito. Aí faz uma palestrinha, escreve um livro, né, Adeilson? Aí escreve um livro, agora as coisas têm que melhorar. Pega avião, vai lá para o Recife fazer palestra. Ah, tem que melhorar. Se não melhora, me emburra. Fica fechado. Essa birra de criança. Aí a providência divina tem que armar circunstâncias para nos lembrar que somos humanos. Somos frágeis. Quem nos conduz é o amor de Deus. Bom, lembra que eu falei para vocês? Vai me controlando com o horário aí, hein? Lembra que eu falei para vocês que primeiro vem a obra fundamental, depois vem as obras subsidiárias? Os livros históricos da Bíblia também são livros complementares subsidiários. Por exemplo, o livro de Juízes. Ali tem elementos preciosos para a gente compreender uma série de coisas. E tem um sujeito que é muito famoso, muito popular, muito embora a passagem dele pelo livro de Juízes seja uma passagem rápida, assim, entre os capítulos 13 e 16, né? Mas que ficou famoso por causa de Hollywood, e também a TV Record, que é o Sansão. Eu falei para o Rodrigo, falei assim, eu vou fazer um negócio diferente. Nunca ouvi ninguém falar de Sansão no centro espírita. A minha avó falou assim, eu vou falar do Sansão, lá no Recife. Ela, Sansão por quê, meu filho? Vó, porque está na Bíblia. Ela, tá? Movimento espírita, minha avó, 50 anos de doutrina espírita, mas a nossa cultura bíblica no movimento espírita ainda é, Sansão está na Bíblia, livro de Juízes. E a gente conhece muito o Sansão pelo envolvimento dele com a Dalila, né? A Filisteia Dalila. Mas o Sansão, ele tinha essa quedinha por todas as pagãs em geral. Né? A Dalila é um segundo relacionamento amoroso dele. Ele teve uma Timneia, que chama, né? Timanita, que era lá na faixa de Gaza, é um povo ali na faixa de Gaza, um povo lá do C da Bíblia, quase ninguém sabe. E ele apaixonou por uma, vou casar. E já chegava em casa e vou casar. Quem vai peitar o Sansão, né? Vou casar. E resolveu ir casar. E ele estava indo para uma caminhada, descendo a cordilheira, né? Indo para a faixa de Gaza para encontrar com a futura esposa. Gente, isso é mitologia, viu? O texto bíblico é cheio de mitos, que é uma característica de toda a literatura da antiguidade, mesmo no ambiente greco-romano.
Então, aí ficam uns bobão arqueólogos procurando o esqueleto do Sansão lá. Estão lá. E o mais bobão espírita que fala, não existem provas arqueológicas que provam. O Sansão estava indo para a faixa de Gaza, topou com um leão. Encontrou com um leão. Naquela época tinha leão na Palestina. Hoje não tem mais, mas tinha. E brigou, saiu no braço com o leão. Como é que você diz? Era um cabra arretado aquele Sansão. Saiu no braço com o leão, matou o leão. Matou o leão. Aí foi, casou. Aí um dia ele está voltando para visitar os pais, e encontra a carcaça, o esqueleto do leão lá, que ele tinha matado. Só que viu um zum estranho, aproximou da carcaça do leão, o que estava lá dentro? Tinha formado uma colmeia, cheio de abelhas. Ó o colar de pérolas. A terra que emana o que mesmo? Ah, tá. Mas por um acaso, o Sansão achou uma colmeia. Era o Sansão, enfiou a mão lá dentro da carcaça do leão, morto, tirou lá um favo de mel, provou, e era o mel mais doce que ele tinha experimentado. Aí ele propôs, lá no livro de Juízes, capítulo 14, versículos 14 e 18. Então ele disse aos irmãos da esposa, os cunhados dele, estrangeiros, do que come, saiu comida, e do forte, saiu doçura. Decifra aí. Um enigma. E eles tinham que adivinhar isso. Aí trapacearam, né? Trapaceiro, né? Procuraram a irmã deles. Falou, seu marido propôs um negócio muito doido aí. E você tem que ajudar a gente a decifrar. E ela contou para eles. É que um dia ele encontrou um leão, matou o leão. No outro dia ele encontrou uma colmeia lá. E eles responderam para ele. Mas trapacearam para descobrir. No 7º dia, antes que o sol se pusesse, vieram os homens da cidade e disseram a Sansão, o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte que o leão? Vamos lá entender isso aqui? Ó. Sabe qual é a coisa mais forte dos opressores que nos angustiam interiormente? O orgulho. E a maior barreira que o orgulho nos impõe é admitir que estamos errados. Algo análogo a isso, admitir que estamos doentes. Isso é um leão rugindo. O meu ego, dizendo, eu sou forte. O dia que você olha no espelho e fala, estou precisando de ajuda. Não estou legal. Não estou bem. Isso já é difícil na enfermidade física, hein? Muito mais na moral. Sabe quando está todo mundo reclamando de você? Um dia você olha para o espelho e fala assim, tem um negócio errado aí, estou precisando de ajuda, não estou legal não. Não estou batendo bem da ideia não. Não é possível, está todo mundo certo e eu estou errado. A gente nega, é bem possível que eles estejam certos, sim. Esse dia que você admite que está precisando de ajuda, que não está bem emocionalmente, que está precisando de colo, que está precisando de orientação, que está precisando de passe, é o dia que você mata um leão. Na unha. Não é um processo fácil. Vai ter uma lutazinha, porque o Sansão lutou, rolou no chão com o leão. Aí, semanas, às vezes, um mês, meses, e aquela luta com o leão, até que um dia você mata o leão, um dia você fala, eu não estou legal. Alguém me ajuda, por favor. Quando você inicia esse processo, é onde a espiritualidade acha brecha para começar a agir.
Aí, a espiritualidade precisa convencer as pessoas para quem você precisou de ajuda a fazer, sabe o quê? Te ajudar, porque está todo mundo magoado com você. Está todo mundo chateado com você, você pisou no calo de todo mundo. Aí a espiritualidade precisa despertar nas pessoas, por você, misericórdia. E um processo tão engenhoso, que sabe o que eles fazem? Te adoece. Permitem que aquela angústia somatize. Aí você cai fragilizado. Aí lá vai aquele companheiro lá do centro que você falou, eu nunca mais olho na cara dele. Nunca mais converso com ele. Um chegar perto e falar, vamos lá dar um passo no fulano que está de cama, com febre, está doente, já fez exame, não descobre o que é. Aí ele vai lá te dar um passe. Aí a reconciliação inicia. Então, da carcaça do leão morto, porque se o leão não morrer, o processo não inicia. Do reconhecimento quanto à própria fragilidade, existe uma circunstância dolorosa, que é um componente agregado ali, é a abelha na carcaça do leão, que vai doer, porque tem ferrão, mas é a única condição para a composição do favo de mel. É a única circunstância propícia para que o amor de Deus se manifeste ali. Porque até então, todo mundo refratário, blindado quanto à sugestão espiritual. Duvida Eudó que um desses leprosos se aproximasse de Jesus se não tivesse lepra. Não sei se a mulher hemorroíça se arrastaria até o talit de Jesus se não estivesse sangrando. A situação propícia. Só que o Sansão, ele era como nós. E esse é o bacana do texto bíblico. É o espelho da humanidade, né? Oscila. Você falou disso hoje, né, Rodrigo? Oscila. E o Sansão oscila tanto que ele viveu essa experiência mítica, simbólica, altamente simbólica, mas não assimilou. Assimilou aqui, talvez. Não aqui. Não tinha sentido. Se não assimilou pelo coração, esquece. E aí ele conheceu a Dalila. Conheceu a Dalila. E esse flerte constante dele com as moças das outras nações, também altamente simbólica, é a história da comunidade de Israel flertando com a idolatria e o politeísmo vizinho. O tempo todo. Daí Jesus usa a expressão raça adúltera. Vocês são casados com Deus já, com Deus de Israel, espiritual, único e onipotente, mas dá uma piscadinha para o Deus vizinho. E ele fez isso ao encontrar com a Dalila. E agora eu vou falar em pernambucanês. E mulher é um bicho terrível. Ela foi só aqui, ó. Não é, Rodrigo? Só aqui não, Sansão. Mulher terrível. E foi ali até botar, não é assim? Umas ideias na cabeça dele que ele tinha que contar para ela porque que ele era tão forte. Isso aí todo mundo sabe, né? E a passagem é a seguinte. Isso já está lá no último versículo, no último capítulo da aparição de Sansão no livro de Juízes, que é o versículo, justamente o versículo 16. Então lhe abriu todo o seu coração. Apaixonado, né? Lhe abriu todo o seu coração. Aí ele falou para ela: a navalha jamais passou pela minha cabeça. Nunca cortaram meu cabelo. Porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Sou nazireu de Deus. Nazireu,
um voto, né? A mãe tinha consagrado ele à vida de espiritualidade. Ele era um líder da comunidade, um juiz. O cabelo grande aqui representa o compromisso, o vínculo com o projeto reencarnatório. Ora, gente, isso é estranho para o movimento espírita? Quem leu A Reencarnação de Segismundo, Missionários da Luz, o maior capítulo da literatura de André Luiz, chama Reencarnação. Vê todo o investimento espiritual numa reencarnação. Todo mundo nasce nazireu. Comprometido com um programa de reaproximação com Deus. O dia que você rompe esse vínculo, você se abate. É o que acontece com ele. A minha força se retiraria de mim. Perderia meu vigor e me tornaria um homem como qualquer outro. Então, há um entendimento contra, né, a palavra santo na liturgia judaica, aquilo que é separado. Mas, de novo, entra na nossa compreensão invertida, porque, na verdade, todos nós fomos criados santos. O processo de apartação, de segregação, é inverso, é o distanciamento de Deus. Então, a gente não é ruim e fica bom. A gente é essencialmente bom, porque no início reina o instinto é o guia infalível. Isso é obra kardeciana. E aí ocorre o processo de distanciamento, para depois ocorrer o retorno. Então, Sansão fragilizou o psiquismo, porque se afastou de Deus, e, em consequência disso, fragilizou o vigor físico. Aí precisa retornar. Aí a abelha tem que ferroar para depois produzir mel. E acontece uma coisa interessante, porque ele é acorrentado, cegado, isso é bíblico também, é constante, né? Todo distanciamento de Deus é representado com a cegueira. Mas o momento em que essa reconciliação vai ocorrer com o amor de Deus, isso é feito através de um ato de força, de esforço. Um derradeiro ato de esforço dele, que é a derrubada das duas pilastras, os dois pilares centrais da casa filisteia. Quais são os dois maiores monstros morais descritos no Evangelho segundo o Espiritismo? Orgulho e egoísmo. Se não derrubar os dois, o politeísmo não é derrotado. A idolatria não é derrotada. No dia que o Sansão toma consciência e mata interiormente o leão mais grave e fala, eu me afastei de Deus, eu estou fraco porque eu rompi meu compromisso com Deus. Ele percebe, eu tenho que derrubar os dois monstros. Aquilo que sustenta a idolatria que acabou imperando dentro de mim. Derruba as pilastras. E sai vitorioso. Desencarna, mas sai vitorioso. Porque desencarnar não é a questão, né? Todo mundo que Jesus curou, um dia, desencarnou. A questão é como desencarna. E mais que isso, como retorna? Como chega no mundo espiritual? E é bonito essa trajetória do Sansão, chegar no mundo espiritual e falar assim, ó, teve um momento em que eu vacilei, fiquei fragilizado, mas no último instante, eu recompus o meu compromisso e consegui triunfar sobre o orgulho e o egoísmo. Tudo isso que eu falei até agora, gente, é a base no Velho Testamento. Agora nós vamos para o Novo Testamento, que é algo importante dentro dessa metodologia. Sem esse fundamento no Velho Testamento, você não consegue nem arranhar a carapaça do Novo Testamento. Ou se vai, não vai tão fundo. O pessoal esquece que Kardec era um hebraísta. Um profundo estudioso da tradição judaica. E que boa parte da sociedade parisiense era composta por famílias judaicas de Paris.
E que boa parte da espiritualidade que escreveu na obra básica são espíritos que tiveram grandes experiências no mundo judaico. O primeiro texto espiritual, psicografado do Evangelho segundo o Espiritismo, é assinado por um espírito israelita. Que, curiosamente ou não, é a nova era, né? É a nova era. Então agora a gente pode entrar no Novo Testamento com segurança. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, quanto tempo eu tenho, Rodrigo? 35 minutos? Então não, vamos mais 50. Aí... Não, viajei longe demais, aí. Deixa eu falar. Tá bom. Olha o perigo. Aí a gente é com candidata, perde a encarnação, né? No Novo Testamento, tem acho que é, depois vocês descubram aí, confirmem ou não. Acho que é a passagem de cura mais curta do Novo Testamento. Das curas todas, da cura da sogra de Pedro. Não é? Então não estou errado. E na cura da sogra de Pedro, agora nós vamos fazer um negócio, vou pedir licença, se vocês não concordarem, eu mudo o trajeto, mas nós vamos fazer um negócio chamado miudinho. Pode? Miudinho, não sei, acho que foi a Renata. Cadê a Renata? Não foi você não, Renata. Quem foi que me perguntou se o miudinho era a mesma coisa que NEP aqui? Foi você. Miudinho é uma metodologia, é uma estratégia de estudo. NEP é o núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho. Então, NEP é aquele setor ou departamento, ou núcleo, ou grupo organizado da casa espírita ou das federativas, que vai ter um foco de estudo, que é a compreensão do texto bíblico à luz da doutrina espírita. Isso é NEP. E dentre as várias formas de estudar, as inúmeras formas de se estudar o Evangelho, uma delas é de forma minuciosa. É isso. Como o mineiro adora pôr um apelido nas coisas, o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, as pessoas iam falar, vou lá estudar lá no Centro Sonório Abreu, que o mineiro fala sonório, me emenda tudo, né? Vou lá no Sonório, estudar o Evangelho lá, que eles estudam de um jeito diferente, pedacinho por pedacinho, tudo no miudinho. Aí ficou, miudinho. Miudinho é isso, né? E aí, no resto do estado, a gente ia tendo contato com o Sonório, com 17, 18 anos, eu tive um contato com o Sonório e encantei. Falei, poxa, que maneira legal de estudar sem pressa, cafezinho, pão de queijo, né? A macaxeira. Você vai estudando miudinho. Então, por exemplo, aqui, nós vamos fazer agora para demonstrar uma possibilidade. Um dia que vocês quiserem chegar no NEP, hoje nós não vamos estudar a passagem inteira, a perícopa ou perícope inteira. Não vamos. Hoje nós vamos estudar um versículo só? Pode. Como? Então, vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15, os dois. Aí você pega a primeira passagem, o primeiro versículo. Jesus, após vir para a casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e febril. O que caracteriza o estado dele? Porque se o versículo fosse, Jesus viu a sogra de Pedro, o que torna ele especial e fala, opa, aí tem um negócio estranho aí. O que configura, por exemplo, como uma passagem de cura, é o deitado e febril. Então, vamos ficar aqui 1 hora, 1 hora e meia, mas enquanto a gente não entender a profundidade espiritual por detrás do deitado e febril, nós não saímos daqui. Sabe por quê? Pergaminho, naquela época, era um negócio caro. Era tipo comprar um tablet da Apple, sabe? Era um negócio caro. Tinta, então, vinha lá da Fenícia, né? Vinha dos um molúsculo lá que soltava uma tinta, né? Eles pegavam essa tinta, isso é caro. Então, quando um evangelista, um adensador da obra, pegava e acrescentava que Jesus encontrou a sogra de Pedro deitada e febril, não é só para dar notícia da casa dos outros, não. Tem algo ali, ele precisava dizer muita coisa numa frase, para não gastar muita tinta nem muito pergaminho. Está tudo codificado.
zipado, né? O WinRAR, passava o WinRAR e descompactava. Né? Miudinho é isso, é passar o WinRAR. Descompactar o negócio. Entenderam? Deitado e febril. Bom, tem uma passagenzinha no livro Nosso Lar, que é uma conversa do André Luiz com a irmã Laura. Vocês lembram da irmã Laura? A mãe do Lísias. E ela conta para o André Luiz que ela foi aluna no mundo espiritual de um professor de matemática, que explicava a vida no lar através do ângulo reto. Quem lembra disso? Explicava no ângulo reto. Né? E ele falava, olha, dentro da estrutura da família monogâmica, a mulher representa a reta vertical. Porque como ela trabalha muito com o sentimento, ela explora muito o potencial de conexão com as esferas superiores, através da intuição, da inspiração, que são faculdades mediúnicas que, no dizer de Allan Kardec, são as do futuro. Hein? São as do futuro. O homem está sempre lidando com a sobrevivência física do lar. Então, nesse esforço pragmático, prático, de botar arroz com feijão no prato, ele acaba se desenvolvendo muito as forças do intelecto, da racionalidade, do cálculo. O senhor Honório Abreu, companheiro lá de Minas Gerais, foi presidente da União Espírita Mineira, leu isso e teve uma sacada. Falou, espera aí, ele está falando mais do que feminilidade e masculinidade. Até porque nós sabemos que essas posições são transitórias. No final, o processo de sublimação da sexualidade é a fusão de todos os aspectos na personalidade do ser. Está falando aí é de temperamento humano, independente da masculinidade e feminilidade. Os espíritos estão entregando aí um ouro que a gente tem que explorar. Existem comportamentos nossos, atitudes nossas, posturas espirituais nossas, que são de conexão com o alto, de verticalização. Existem atitudes nossas que são de interação com o mundo, com as coisas do mundo. Quando vocês aqui no Nilus foram botar na ponta do lápis, quanto que ia ficar, então, vamos fazer um almoço, tem que comprar isso, quanto é que vai ser o almoço? R$20. Essa movimentação é errada ou certa? Nem certa nem errada, ela é neutra. Ela é necessária. Ela é o mundo. Mas quando vocês foram sentar para programar quais iam ser as passagens bíblicas que iam sugerir para o entendimento das curas de Jesus, opa, aí agora isso não é mais horizontalidade. Aí tem que ter inspiração. Aí tem que verticalizar. Aí o senhor Honório Abreu teve uma sacada, falou, opa, isso é Caim e Abel. Caim era um agricultor, lidava com a terra, ele não podia sair por aí. A agrimensura ali era tensa. Ele era horizontalidade. Abel era pastor. Onde é que o pastor fica? Se costuma dizer que ele vai com o vento, né? Ele viaja, ele é solto, ele é livre. Ruach. Ele é espírito. Ele é verticalidade. Abel é verticalidade. Quando os dois apresentaram as suas ofertas, suas premissas, qual das duas ofertas Deus aceitou? De Caim ou de Abel? De Abel. Isso é reconhecimento da primogenitura. Sabiam? Os dois filhos apresentaram. Não, vou aceitar de Abel, porque ele vai ser o primogênito. É como se Deus dissesse, quem vai liderar é Abel. O trabalho dos dois é importante, mas a ascendência, a liderança, é a de Abel. E sabe o que o texto bíblico está dizendo para todo mundo? O trabalho material é importante. O espiritual é importante. Mas o trabalho espiritual é primordial. Está acima do outro. Marta e Maria. Aí a gente vai, os pares todos.
Então, Caim é horizontalidade. Abel é a verticalidade. Sabe qual que é o problema da humanidade? Sabe qual que é, Deilson? Caim matou Abel. Porque Caim queria liderar. Ele queria ser o primogênito. No coração de cada um tem Caim e tem Abel. Como tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. Quando as minhas preocupações de ordem rasteira, prática, material, econômica, começam a tomar espaço em demasia e em detrimento dos meus compromissos espirituais de vinculação com Deus, Caim matou Abel dentro de mim. Aí Jesus encontra a sogra de Pedro em qual posição? Vertical ou horizontal? Horizontal. Pronto. Ele fala, não sei por que você está doente. Ah, você andou regulando muito o que o Pedrão come, né? Ou então, com Marta, muito atribulada com a tarefa de casa, com casa limpa. Tem dona de casa que fica neurótica com casa limpa. Como é que fica a casa limpa com criança em casa? Aí ele identificou. O psiquismo dela estava demasiadamente, exageradamente, vinculado a questões práticas. Tudo é perecível no mundo prático. Você não consegue agarrar nada, nada permanece. Daí vem a frustração de quem só lida com questões práticas. É o cara que sofre para comprar um carrão. Aí ele bate o carro e descobre, nossa, ele estraga. Aí vem a frustração, junto com a frustração vem a tristeza. Aí o psiquismo faz isso aqui, ó, horizontal. Em função da postura psíquica de horizontalidade, deitada, advém o processo infeccioso. Porque nós não estamos dizendo que uma coisa está vinculada à outra, mas elas são análogas. Existe a infecção do corpo, que gera a febre, o estado febril, que é quando o corpo está vulnerável à influência de fatores nocivos externos. Não é isso, a infecção? Mas espiritualmente existe também algo parecido. Quando a Ilha gosta muito dessa palavra, as egrégoras, que não é só a entidade obsessora, não é. É o padrão vibratório da Terra. Sujeito que briga com o cachorro dele, manda poluente para o ar. Psíquico, fluídico. Sujeito que vai para o Facebook, começa a ver notícia da política brasileira e começa a ficar nervoso, fritar, manda, sabe, sombras para o espaço. Isso tudo fica aí. Quando eu me horizontalizo espiritualmente e fico lá deitado, porque horizontalizar, todo mundo horizonta. Quando você vai pagar uma conta no caixa eletrônico, você horizontalizou. O problema é ficar lá. É tirar o dinheiro o extrato do caixa e o resto do dia passar pensando no extrato. Aí você deitou e ficou. Deitou e ficou. Nessa postura espiritual, os agentes externos que poderiam estar ali e não te afetar, começam a minar, achar frestas, fendas, falhas na sua blindagem espiritual. E depois que vai para dentro, aí se adoece. Primeiro o psiquismo, primeiro o perispírito, e depois um processo de somatização do corpo. É isso que Jesus encontrou na casa de Pedro. Aí vem a cura. No versículo seguinte, que é o versículo 15. Tocou a mão dela e a febre a deixou. Ela se ergueu e o servia. Então, vamos lá? Aí no miudinho, você vai lá e tocou a mão dela. Mão. Hoje já falamos aqui sobre o homem da mão mirrada, né? O que o senhor Honório Abreu foi fazendo? Ele foi colecionando.
esses simbolismos ligados a partes do corpo humano, profissões, horas do dia, postura em pé ou deitado. Ele foi colecionando. E foi percebendo, não por acaso, padrões. Então ele começou a perceber, por exemplo, que toda vez que aparecia a palavra mão, alguém ou estava doente, ou estava adoecendo. E que a partir do momento em que curava a mão, imediatamente surgia a palavra servir, ou foi trabalhar. Então, mão é potencial para o trabalho. Mão é realização, é trabalho. Quando Jesus toca a mão dela, ele indica o caminho da cura. Ele está dizendo implicitamente para ela, minha filha, você quer arribar? Lá em Minas a gente fala arribar. Você quer arribar? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Mas para ela trabalhar, e isso que a gente não entende, às vezes, no companheiro chega na casa espírita, ela tem que se livrar daquele processo de influência negativa. Então, vai trabalhar, mas também toma um passe, toma uma água fluida, escuta Tim Vanessa, leia um livro, para se livrar do processo infeccioso, porque se não se livrar da febre, primeiro, não se reergue depois. Então, estão vendo como inverte? Primeiro, horizontaliza, depois fica com febre. O caminho inverso. Primeiro cura da febre, para depois verticalizar. Porque, gente, não adianta para o companheiro que chegou aqui chorando, numa depressão profunda, não come, não toma banho, não dorme, falar para ele, vai estudar, vai trabalhar. Não. Vem cá, meu amigo, começa assim, ó. Vem cá, me dá um abraço. Agora aqui, vamos tomar um café do Moacir, vamos ali. Café com Kardec. Aí toma um Kardec, aí deixa ele chorar as pitangas, escuta. Porque o movimento espírita está cheio de orador, falador, em nome de Jesus. Poucos ouvidores, em nome de Jesus. Às vezes ficar 1 hora calado escutando alguém, é muito mais grandioso do que ficar 1 hora no microfone falando de Jesus. Aí, na medida que o psiquismo vai melhorando, aí vai verticalizando. Na hora que você sentir que verticalizou, olha, ele está com ideias mais positivas. É o dia que você chega e fala, e aí, fulano? Ele, nossa, estou bem melhor. Opa, verticalizou. Agora vem cá. Vamos fazer crachá. Aí dá serviço. Porque não é qualquer serviço. Não é um serviço profissional. Olha como é que termina o versículo. E ela o servia. Então é tocar nas mãos, ou seja, vai trabalhar, mas não é trabalhar pelo conforto, senão vira egípcio. É trabalhar pela humanidade. E trabalhar pela humanidade, pelo próximo, por amor a Deus, é servir Jesus. Como mesmo o Novo Testamento tem seus textos complementares, os textos apostólicos, as cartas apostólicas, vêm frisar, grifar isso para a gente. Então, lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 15, de uma carta de Tiago, ele diz assim, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Então, oração da fé, a gente já viu isso hoje aqui com o Rodrigo. Fé é fidelidade, emuná. Fé é fidelidade. Oração é diálogo com Deus. Então, é quando você começa a dialogar com Deus, mas através da sua disciplina mental. Não adianta fazer 10 minutos de prece e em seguida começar a pensar na novela da Globo, que a personagem tem que morrer. Não. É permanecer. É o que Deus fala para Moisés. Sobe até o monte e fica lá. Permanece lá. Eleva o seu padrão vibratório e depois permanece desperto, atento, acordado, para não baixar. É a oração da fé. É subir e ficar. Esse processo de disciplina e esforço íntimo, para não deixar a peteca cair,
é que cura o doente, porque doença, gente, vem de dolens, latim. É o mal, é o que provocou o processo. Que é diferente de enfermidade. Enfermidade vem do latim também, infirmus. Então, primeiro vem a doença, o mal que provocou, que tem uma causa física imediata, e por trás da causa física, um processo psíquico. E em função da doença, você não vai sarando, não vai curando, não vai sarando, aí você vai ficando enfermo, ou seja, você vai ficando abatido. Triste. Ah, eu não saro mais não. Já fui em 10 médicos, nenhum acha razão. Claro, todas as vezes que a mão divina te estendeu misericórdia e que te levantou, na hora que falou, agora fica aí, vou tirar a mão. Você caiu de novo. Não manteve. Está no Novo Testamento. Bom, para fechar agora, vamos para a doutrina espírita? O primeiro personagem que eu explorei aqui, aliás, o segundo personagem que eu explorei hoje do Velho Testamento, primeiro foi o Jacó, depois foi quem? Sansão, não é? Pois lá no livro Céu e Inferno, no capítulo do livro, da segunda parte, viu gente? Segunda parte do Céu e Inferno, capítulo 2, Espíritos Felizes. Aí tem uma comunicação lá de um sujeito chamado Monsieur Sanson. É o correspondente francês de qual nome? Sansão. Esse sujeito, ele chama Kardec, né? Kardec coloca lá, ele se correspondeu com, ele conversou com o presidente da Sociedade Parisiense, mas Kardec, né? E fez um pedido, curiosíssimo. Falou, ó, o dia que eu desencarnar, o senhor faz um favor para mim? Só que ele não falava mineiro assim, não. O senhor faz um favorzinho para mim? O senhor chama um médium o mais rápido possível e me evoca, me chama. Só para eu dizer para o senhor, esse negócio de espírito existe. Kardec cumpriu a promessa. Velório do Sansão, o Sansão desencarnou. Aliás, tem um dado curioso sobre a desencarnação dele que eu peguei aqui, olha. Notinha de Kardec no Céu e Inferno. O senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, detalhe, o Sanson era judeu. Aí a gente vai encontrar essas informações lá na Revista Espírita. O senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu no dia 21 de abril de 1862, depois de 1 ano de cruéis sofrimentos. Cruéis sofrimentos. Luísio, o sujeito era do centro do Kardec e morreu com cruéis sofrimentos. Uai, gente, espírita, vai todo dia no centro, pega um monte de tarefa. Pode desencarnar com cruéis sofrimentos físicos? Pode. A gente acha que não, mas pode. Sansão desencarnou com cruéis sofrimentos. Velório dele, o caixão, o pessoal reuniu para fazer uma prece em volta do caixão, aí tinha uma médium lá, aí Kardec fez um negócio muito doido. Se Kardec tivesse feito isso hoje, o povo ia falar que ele violou a pureza doutrinária. Ia denunciar ele para alguma federativa, olha, fazendo práticas estranhas. Reunião mediúnica no velório? Como assim? Mas Kardec fez isso, né? Aí Kardec reuniu em volta do caixão, conversou com a médium, fez uma prece e falou, senhor Sanson, se o senhor estiver aqui, se manifeste agora. E foi, né? A médium deu passividade, o Sansão comunicou. E Kardec começou a fazer perguntas para ele e ele responder. Ali, no velório dele. Gente, pensa, no dia do meu desencarne eu vou estar muito perturbado. Eu vou dar um trabalho para os espíritos. Se for de avião, então, nossa senhora. Vou ser o pior da reunião mediúnica. Vamos chamar uma correnta ele. O Sansão, sereno, respondendo perguntas para Kardec. Calmo, sereno. E aí me chamou a atenção essa pergunta de Allan Kardec. Só Honório falava uma coisa bonita sobre o Livro dos Espíritos, hein? Ele falou assim, quando eu leio o Livro dos Espíritos, eu não sei o que é mais genial ali. São a resposta dos Espíritos às perguntas de Kardec.
E aí Kardec pergunta para ele assim: que efeito vos faz experimentar a visão de vosso corpo aqui ao lado? O que você sente ao olhar seu corpo? Dá um nó na garganta. Sabe o que o Samson faz, gente? Uma prece para o corpo. Ele esquece Kardec, esquece todo mundo. Através do aparelho da médium, ele começa a conversar com o corpo. Começa a conversar com o corpo. E ele diz assim: meu corpo, pobre e ínfimo resto mortal, tu deves ir para o pó, e eu guardo a boa recordação de todos aqueles que me estimavam. Ponto. Vamos parar aí. E eu guardo a recordação de todos aqueles que me estimavam. Em última instância, vocês sabem por que a gente adoece? Para valorizar quem a gente ama. Aquele filho que você acha que te detesta, um dia se adoece e ele cuida de você. Aquele marido que você acha que não liga para você, um dia se adoece e ele fica ali na beira da sua cama. E o Samson está dizendo: estou me despedindo do meu corpo, e comigo fica a lembrança dos que eu estimava. A lembrança de que, nesse 1 ano de sofrimentos cruéis, eu fui amado. Eu fui amado. E continua: olho essa pobre carne deformada, morada de meu espírito, prova de tantos anos. Obrigado, meu corpo. Purificaste meu espírito, e o sofrimento, 10 vezes santo, deu-me um lugar bem merecido. Então vamos lá. Quem está falando é um judeu. O santo na boca de um judeu significa um processo de separação, de selecionamento. Eu gosto mais desse termo. Opa, ele não é igual aos outros, ele sofreu em silêncio, ele sofreu com resignação, ele sofreu com esperança, sofreu com otimismo, ele é diferente, santo. 10 vezes porque toda doença tem a raiz na rebeldia, e foram 10 as tribos rebeldes, 10 vezes santo. E aí ele diz que esse sofrimento levou para um lugar especial. Não seria Jerusalém, gente? O sofrimento 10 anos santo, 10 vezes santo, não o teria tirado do Egito e o levado para um patamar mais alto? A gente lê, o pessoal lê, acha que é uma colônia bonitinha, tem um jardim, um ônibus sem roda. É um lugar especial aqui, ó, uma Jerusalém aqui. Lá no livro No Mundo Maior, capítulo Calderaro, a casa mental, lembra aquela palestra do Calderaro? O 3º andar da casa. É para ali que você sobe. Nós encerramos. Como vem a obra básica, terceira revelação é a mesma coisa. Vem a obra complementar. Então, antes daí, eu vou contar mais ou menos a história. É uma lição, está no Contos e Apólogos, uma narrativa de Humberto Campos, que para mim, naquele dia, o Humberto Campos estava inspiradíssimo. E a lição se chama No Caminho do Amor. Contos e Apólogos, No Caminho do Amor. E lá no livro, o Humberto Campos começa a descrever, mas de uma maneira delicada, que antes de Jesus se tornar uma pessoa pública, com o início do processo, né, divulgação do evangelho ostensivo, Jesus se encontrava nas portas de Jerusalém, possivelmente por uma festividade judaica, cumprindo o seu compromisso de varão, de homem judeu da época, quando de repente uma moça muito bem vestida, muito perfumada, muito atraente, se aproximou de Jesus e ficou encantada com a beleza física, a forma física de Jesus. Porém, muito mais encantada com o magnetismo do mestre. Ficou, né, encantadíssima. E ela tinha uma
casa que a gente supõe, pela inteligência de Humberto Campos, que ela mantinha relacionamentos amorosos em troca de status social com a autoridade romana, porque na hora que ele vai descrever a mansão onde ela vivia, ele diz uma vila muito formosa. E vila era um termo romano. Então ela se aproxima de Jesus e começa a dizer para ele: venha, Galileu, identificou pela vestimenta, né? Venha, Galileu, para a minha vila. Lá tem o vinho capitoso dos prazeres. Olha a inteligência do Humberto Campos para dizer que ela está passando uma cantada em Jesus. Se fosse o Aloysio escrevendo a Deus, e ela passou um chavecão em Jesus, lá em Minas, passou um chavecão em Jesus. Humberto Campos: venha provar do vinho capitoso dos prazeres. Lá eu tenho alaúdes tocando melodias mil. A minha cama é acetinada. E ele vai descrevendo, e ela vai dizendo aquelas coisas, tentando convencê-lo a ir ficar com ela na mansão, né? Aí, num dado momento, Jesus olhando para ela, porque o pessoal lembrava falar que o Chico era muito mal educado. Que você ia, olha só que absurdo, diz que você ia falar mal dos outros para o Chico ficava te olhando assim. E não respondia nada. Se ficava sem graça, ia embora. Então eu fico imaginando, né? Essa mulher falando, e Jesus olhando para ela. Plácido, né? Sereno. E nisso já dava uma coisa meio constrangedora, lá uns 2, 3 minutos, aquele silêncio, ela virou para ele, né? Vamos recorrer à literatura aqui. Jovem, por que não me responde? Está me deixando no vácuo, né? Por que não me responde? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende. Imagina só, a Juliana Paz. Atende, atende, já estou lá, minha filha. Fui. Jesus respondeu para ela assim. Essa aqui é a típica resposta, que se Pedro está do lado e ouve, dá uma perícope. Olha que Jesus respondeu para ela. Agora não. Agora não. Agora não. Depois, no entanto, quem sabe? Gente, eu tinha uns 17 anos quando eu li esse conto a primeira vez. Eu parei de ler. Falei, que isso, gente? Como assim? Como assim? Eu parei de ler, fechei o livro. Falei, mas olhei se era do Chico mesmo. Então lá. Agora não. Depois, no entanto, quem sabe? Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu-lhe socorro para a infeliz criatura, atenazada de sofrimento. Então, quer dizer, ele fala para ela assim, agora não, depois quem sabe, e o parágrafo seguinte, transcorridos 2 anos. Uma coisa que a gente tem que entender quando a gente tem a familiar doente em casa, ou não, a gente tem um familiar saudável, mas que apronta todas em casa. Sabe o que a gente tem que entender? Para sofrer menos, que tem tempo para tudo, até para conversão. E não é a gente que decide isso. E nem Jesus. E Deus que poderia decidir isso, não decide. Só quem decide isso é a pessoa. Jesus olha para ela e fala, agora não, depois, quem sabe? Porque o momento de realmente haver ali um vínculo amoroso, o vínculo afetivo, mas nos padrões de Jesus, quem ia decidir era ela.
no tempo dela, que no caso aqui foram 2 anos, mas podiam ser 2 séculos. O mestre seguiu-a sem hesitar. Então foi uma matrona lá, assim, o senhor vem aqui que tem uma ali que o negócio está feio para o lado dela. Vamos lá para o senhor socorrer ela. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. Quando eu vi esses gemidos angustiosos, ontem, aqui, antes de dormir, eu fui passar o olho no estudo, eu falei, gemidos angustiosos, olha lá o primeiro versículo de Gênesis. E eu ouvirei os vossos clamores. Então ela gemia de forma angustiada. A disputada mercadora de aromas, ali se encontrava carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Aquela mulher bonita, perfumada, né? A Juliana Paz, cheia de úlceras, de marcas, de chagas. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos. Exceção dos olhos profundos e indagadores. Nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Não era mais aquela mulher bonita, não era. Mas o Humberto Campos faz questão de destacar os olhos. Os olhos despertos, vívidos. Era uma sombra leprosa de quem ninguém ousava aproximar-se. Não preciso esclarecer isso, porque os meninos já fizeram isso. O maior fardo de um leproso era a exclusão. E a coisa que mais dói num processo de enfermidade, para todos nós, é o afastamento das pessoas. Por isso que nós temos que cultivar na casa espírita um hábito que nossos irmãos evangélicos têm. Companheiro está sumido, liga. Fulano, isso não é ser chato não, isso é ser carinhoso. Fulano, você está sumido, o que está acontecendo? Você está doente, meu irmão? Nós podemos te visitar? Aí lê o sinal verde para saber como visitar o enfermo, né? Reúne um grupo, vamos lá visitar o fulano, pega o violão, vamos cantar para ele. Mas não. Parece que tem um ponto na porta do centro. 6h30 vai começar o trabalho, plim. 8h acabou o trabalho, plim, vou para minha casa. Eu sou espírita só na reunião. A amizade entre os companheiros de ideal tem que ultrapassar o muro do centro. E ela sofria porque estava sozinha. Fitou o mestre e reconheceu. Aquele rapaz bonito, eu lembro dele. Era o mesmo mancebo nazareno, de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços. Viu, Renata? Estendeu os braços. O Cristo estendeu os braços. Tocado de intraduzível ternura, e convidou: vem a mim, tu que sofres, na casa de meu Pai nunca se extingue a esperança. Vem a mim, tu que sofres, na casa de meu Pai nunca se extingue a esperança. Aí ela olhou para ele, é ele. Tu? O Messias Nazareno? O profeta que cura, reanima e alivia? Que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Matou o leão. Antes ela se achava. Não é? Que tiro foi esse?
Cheguei, né? Agora ela se reconhecia uma mulher tão miserável. Matou o leão. Agora é só esperar as abelhinhas fabricar mel dentro da carcaça do leão. Do orgulho derrotado. Ele, contudo, sorriu, benevolente, retrucando apenas: agora venho satisfazer-te os apelos. Lembra? Agora não, depois, quem sabe. Agora venho satisfazer-te os apelos. Porque ela tinha dito para ele: tenho sede de afeto e morredouro. Eu vim te dar o afeto que você pediu. Descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te muito. O que ela tinha dito para ele. Descubra em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Pronto, curou ela. Curou, Luísio? Curou. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mesmo doente. Se os teus olhos refletirem um estado de espírito superior, se os teus olhos refletirem que você saiu do Egito e subiu para Jerusalém, toda a sua estrutura psíquica resplandece. Mesmo que o corpo não a reflita mais, ou que não seja mais possível refletir. Se for possível, o próprio psiquismo cura o corpo. Se houver encerrado o prazo de existência material, o corpo fica, que nem o do Samson, mas o espírito está num lugar especial. Gente, nós vamos encerrar agora. Eu não sei se eu... Bom, eu tenho um certo pudor, lá em Minas, pelo menos, a gente tem muito pudor com isso, o palestrante, às vezes, contar coisas muito pessoais, assim. O pessoal lá evita, diz que não é elegante. Mas quando eu vou ler o texto bíblico, os relatos da primeira hora, Paulo e Estevão, sobretudo, eles fazem isso o tempo inteiro, aí eu fico confuso. Pedro lá, concílio em Antioquia, reúne o pessoal para ele dar o veredito na polêmica Paulo e Tiago, e ele vai contar a tragédia dele. Paulo, toda igreja que chegar, a primeira coisa que ele fazia era contar a tragédia dele. Então, já que eu estou em casa, eu vou contar uma coisa para vocês. O ano passado, janeiro mais ou menos, eu comecei a mancar. Aí minha mulher reparou, falou assim: você está mancando? Eu falei: eu estou com uma dor, mas não sei identificar onde ela é, parece que dói em todo lugar. E não conseguia achar. Apertava, na pele não doía, mas era um trem profundo. Eu fui até para o final de março com essa dor, e ela aumentando, aumentando. Em março, aí, procura um médico, porque você custa matar o leão, né? Você custa admitir que está precisando de ajuda. Fui no médico, vamos fazer exame. Faz ressonância, não, tomografia. Acharam lá, nervo ciático. Aí, Lamana, me ajuda, eu estou com uma doença terrível. Mano, isso é doença de patriarca. Aí me contou a historinha, eu não sou bobo nem nada, entendi o recado. Só que o negócio foi doendo, e doendo, e doendo, doendo. Abril, maio, quando chegou em junho, eu já afastado pelo INSS, aí doeu mais. Aí doeu. E andando com um adesivo de morfina no braço. Ainda andava. Mas sedado. Cancela palestra para cá, cancela palestra para lá. Adia o Morro Alto 2. Doente. Só conseguia ir para o Mildinho. Ficar sentadinho, gravava. Só a única coisa que eu conseguia fazer. O processo foi
tão trágico, que anti-inflamatório, analgésicos e opioides e morfina, fisioterapia, nada resolvia. Quando chega no final de julho, um dia de manhã, eu vou acordar. Quando eu tento ficar em pé, eu não ando mais. Eu deitei, falei, eu já li isso na Bíblia, em algum lugar. Um dia, 2 dias, 3 dias na cama da minha casa, não andava. Minha mulher levava comida. Isso era um final de semana. Não tinha médico, né? Como é que vai? Não consigo andar. Espera, vai passar, vai passar, vai passar. Eu sei que já não ia no banheiro mais. Você já ouviu falar um negócio de papagaio? Meu primeiro papagaio foi um vidro de Omo. Minha mulher, eu falei, mulher, eu quero fazer xixi. Ela foi lá na lavanderia, trouxe um Omo de 15 litros lá. Foi o primeiro papagaio. Quando chegou na segunda-feira, tem que ir embora. Vão para o hospital. Chamaram o SAMU. E meu apartamento era minúsculo. Me puseram numa prancha de imobilização, eu saí que nem um guarda-roupa lá de dentro. Né? Coisa terrível. E vai para cá, vira, para lá, bate a cabeça dele. Aí, foi. Levaram para o hospital. Aí chega no hospital. Lá no hospital, eu fiz 3 dias seguidos bloqueio. Vocês já ouviram falar nisso? Bloqueio anestésico. Enfia a agulha na sua coluna, ela vai até o nervo e aplica corticoide e anestésico lá, direto. No terceiro, o anestesista falou para o meu ortopedista, falou, ele não aguenta mais, porque senão o rim, estando de corticoide, o rim não vai bem, não. E eu na cama do hospital e não andava. Banho no leito. Xixi, aí um papagaio decente. É um papagaio legal. E outras necessidades, o vaso sanitário, número 2, aqui vocês falam número 2 também? Não tinha número 2, porque o medicamento, a morfina, me constipou. E tomando nubaína na veia. Esse negócio dá terminal de câncer e não aliviava a dor. Quando chegou no 5º dia de hospital, meu médico todo dia ia visitar na esperança dos anti-inflamatórios ter efeito. Ele virou para mim e falou assim, você tem ido no banheiro? Eu falei, claro que não. Ele, 5º dia, sem banheiro, isso é complicado. Nós vamos ter que fazer, se não melhorar, nós vamos ter que fazer uma lavagem intestinal. Eu até fiquei pensando se eu contava isso para vocês ou não, mas eu vou contar porque eu estou tão em casa. E porque a irmã Ilha, eu liguei para ela, falei assim, mana, por que eu estou passando por tudo isso? O que será que eu aprontei em outra existência? Ela falou, vocês espíritos têm uma ideia de que tudo é da reencarnação passada? Ela falou, você não está percebendo que você está doente porque Jesus vai te curar para você entender melhor as passagens de cura? Quase 1 ano depois, eu estou num seminário sobre as curas de Jesus. Mas a coisa foi ficando tão feia que veio que essa história de lavagem intestinal que eu não sabia o que era. Aí começaram a trazer um copinho e eu tomar um óleozinho transparente, todo dia. Óleozinho transparente. Falei, a lavagem intestinal, né? Estou tomando aquele óleozinho transparente para ter a lavagem intestinal. Um dia eu estou lá, falei assim, vai, com esse óleozinho, um copinho, ruim, eu tomava, vai dar certo. Abre a porta do quarto, entra um moreno, 1,80 m, assim, com um frasco, uma garrafa, assim, escrito glicerina. Eu falei, boa tarde, boa tarde. Ele falou assim, eu vim fazer a lavagem intestinal no senhor, o médico indicou. Eu falei assim, não, já estou fazendo, todo dia a moça dá um copinho. Aí ele falou assim, não, que lá é óleo mineral, não deu certo. Nós vamos ter que fazer a lavagem. Ele falou assim, o senhor precisa tirar a cueca e ficar em posição fetal. Vão escutando que isso tem relevância evangélica, eu juro. Eu deitei de lado. Aí eu entendi o que ia acontecer, né, gente? Bom, quem não entendeu, vai no Google depois, né? Também não vão comprometer o padrão vibratório de um encontro desse. Né? Eu sei que por um impulso espiritual,
Eu só virei o rosto, resignado. Eu juro, a ovelhinha estava resignada. Resignado, eu falei, qual o nome do senhor? Ele falou assim, Jesus. Eu falei, não, isso é pegadinha. Eu falei, não, isso não pode estar acontecendo. Naquele dia, eu fiz a tal da lavagem intestinal. É muito desagradável. Só que na hora que ele acabou de aplicar a glicerina direto no meu intestino, ele virou, agora eu preciso que o senhor segura o cocô e vai para o vaso. Eu falei assim, não falaram para o senhor? Ele falou, o quê? Eu falei assim, eu não ando. Ele ficou assim, falou, não me avisaram, espera que eu vou buscar as fraldas. 38 anos. Como é que um leão não morre agora, né? Fralda geriátrica. Funcionou a lavagem intestinal, Jesus me salvou daquela tarde. Mas o negócio é que naquela tarde eu troquei, eu não. Minha esposa trocou 14 fraldas. 14 fraldas. Ela brinca agora, ela está grávida, né? Você é pai, gente. E ela fala assim, na hora que eu pegar a fralda do nenê, eu falo assim, oxe, só isso? 14 fraldas, brincadeira. Uma menina, eu sou 11 anos mais velho que ela, e eu olhei aquela menina, sabe, novinha, aguentando aquilo. Aí a gente entende o Sansão, né? Eu falei, se eu desencarnar hoje, a única coisa que eu vou lembrar vai ser do amor dessa menina. Trocando fralda de um homem de 38 anos, antes de ter tido o primeiro filho. E aquilo lá foi indo. Aí eu lembrei da Mana, né? Falei, eu entendi porque que eu estou passando isso. Deve ir um seminário por aí. O meu médico chegou, e quando eu vi naquela situação, já inchado, bem inchado. Vocês não sabem, porque o miudinho sempre grava 3 meses antes, então foi soltando o miudinho, mas nessa altura eu já não gravava mais miudinho. E o meu médico chegou e ele chorou. Vocês já viram isso, médico chorar? Ele, quando me viu de fralda, ele chorou e falou assim, Luísio, vamos operar esse negócio e acabar com isso? Olha como a gente entende errado a doutrina espírita. Eu virei para ele assim, não, porque eu tenho que sofrer, estou resgatando alguma coisa do passado, eu tenho que passar por isso. Eu vou ficar na cama até quando Deus quiser. É aquela história do helicóptero, né? Do sujeito que ficava espelhando o helicóptero vir, o helicóptero vinha e ele dizia que Deus esqueceu dele. E Deus que mandava o helicóptero, né? Estava lá Deus na minha frente, branco, chorando, falando, vamos operar? Não, mas eu queria que a cura fosse espetacular. Né? E ele falou assim, olha, desse jeito não tem, eu respeito suas convicções espirituais, mas eu preciso te operar. Aí comecei a chorar. Liga para a irmã Ila. Mana, o que eu faço da minha vida? E ela estava cansada nesse dia, tadinha. Acho que ela estava querendo dormir. Ela falou assim, mano, dá um voto de confiança para Jesus. Pedro estava morrendo de medo de pôr o pé para fora do barco. Mas quando Jesus falou, vem, ele foi. Sai do barco, mano. Dá um voto de confiança para Jesus. Aí ela disse uma frase. Ela falou assim, o médico, eu entendo vocês espíritas, você não está vendo que o médico também é médium? Aí eu liguei para o médico de noitão, falei assim, eu opero. Depois de todo o processo, é que eu entendi o porquê que eu não queria operar. Era anestesia geral. E na anestesia geral, você fica completamente entregue. É pelo motivo que eu tenho medo de avião. Você não está no controle mais. Você delega. Você se entrega. Você sai do barco para caminhar nas águas. É por isso que a gente adoece. A cirurgia ia durar 2h30. Ia tirar um pedacinho do meu disco. Ela durou
50 minutos. Eu operei 7 horas da manhã na terça-feira. 7 horas da noite da terça-feira, eu estava andando no quarto. Na quarta-feira seguinte, eu estava fazendo miudinho. Tudo porque eu fiz uma coisa que todos esses personagens que a gente estudou aqui fizeram. Eu dei um voto de confiança para Jesus. Que Ele abençoe essa terra maravilhosa, gente. Obrigado.